O governo de São Paulo emitiu um alerta para a alta de 56% nas internações em UTIs por Covid-19 nas últimas 2 semanas. Enquanto os casos voltam a crescer em todo o Brasil, a maioria dos remédios comprovadamente eficazes contra a doença ainda não foi incorporada ao SUS. Muita gente admite que cansou das máscaras, mas o aumento de casos de contaminação e de internações em UTI justificou a recomendação do governo de São Paulo para o uso em situações de maior risco, como o transporte público. Para idosos e pessoas com comorbidades, a recomendação é ainda mais ampla. É porque são os indivíduos mais vulneráveis, assim como os que têm o sistema imunológico debilitado, por exemplo, quem está em tratamento contra o câncer. São alvo de maior preocupação porque mesmo com todas as doses da vacina, o organismo dessas pessoas não desenvolve defesas contra o coronavírus de forma ideal, podendo evoluir para as formas mais graves da Covid. Já há, inclusive, medicações específicas para elas quando são contaminadas. Bom, para elas, desde que possam pagar. Esses remédios, sim, podem ser chamados de tratamento precoce, porque são dados antes que o doente fique grave, nos primeiros 5 dias de sintomas, como explica a infectologista Miriam Dalben, do Hospital Sírio-Libanês. A gente tem os medicamentos que são chamados de antivirais, então que agem ali combatendo o vírus mesmo de frente, né, impedindo que o vírus se multiplique. E a gente tem medicamentos que são chamados de anticorpos monoclonais, que imitam os anticorpos que o nosso corpo faz, por exemplo, quando tem a doença ou quando toma vacina. Eles são imitados em laboratório, esses anticorpos, e eles vão combater o vírus também. Mair foi voluntário quando um dos remédios, o Remdesivir, ainda estava em fase de testes. A partir do dia seguinte eu já percebi uma melhora considerável, baseado no meu processo de respiração e também da baixa da minha febre. Nos primeiros dias, o sentimento que você tem é que você não vai voltar para casa. No meio do tratamento, eu já tinha total certeza que eu ia sair dali. Ambos são injetáveis, de uso em hospital e, por enquanto, apenas os privados têm. Custam em torno de R$30 mil. A maioria dos planos não cobre, e nem o SUS. O que precisa mudar urgentemente, na opinião do presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. É fundamental que nós incorporemos, através do Ministério da Saúde, essas políticas de tratamento da Covid-19. Outras 2 drogas com o mesmo efeito e o melhor em comprimidos também já foram autorizadas pela Anvisa, mas os laboratórios ainda estão em negociação para vender nas farmácias e fornecer ao SUS. O correto é realmente a gente ter a medicação disponível para todos aqueles brasileiros que precisarem delas, e não só aqueles que têm o poder aquisitivo para pagar por elas. O Ministério da Saúde afirmou que recebeu o primeiro lote do medicamento Paxlovid, mostrado aí na reportagem, em setembro, e que começou a distribuir no mês passado. Disse ainda que os demais medicamentos estarão disponíveis em breve.